Então, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, a igreja de Efésio. Abre capítulo 1, verso 1. E mais uma sugestão para você, meu irmão. Eu quero pedir para você tirar tudo da cabeça o que você já sabe. Se você não sabe nada, tranquilo. Se você sabe, tem alguma informação, eu quero pedir para você deixar de lado um pouquinho. Por quê? Porque às vezes a gente lê uma doutrina, a gente lê um autor, a gente lê alguma coisa, né? Um comentarista bíblico, e isso contamina a nossa, o estudo que eu quero propor para você. O que eu quero dizer com contamina? Que você já vem com conceitos já pré-determinados. Sabe o que é um conceito pré-determinado? Vou dizer para você, ó. Fui no banco, saquei R$7.000, meio-dia. Saí e fui assaltado. Sabe o que está na sua cabeça aí? Algumas coisas já estão sendo processadas. Primeiro assim, poxa, R$7.000, oh, maravilha, hein? Quero ser pastor também. Segunda coisa que provavelmente está passando na sua cabeça. Pô, mas que tolice que você fez. Com Pix, TED, DOC, até cheque. Por que você sacou os R$5.000? Para o 7, obrigado, Dona Ivone. Para o ladrão te roubar? Espera aí. Eu trabalhei para ter esse dinheiro, eu juntei esse dinheiro, e eu quis pegar esse dinheiro, em nota. Nunca tive uma nota do Lobo-Guará na mão. Eu queria pegar o Lobo-Guará na mão. E você está pensando assim, puxa, que tolice, para o ladrão te pegar. Isso é a ideia pré-concebida já. Eu já estou na minha cabeça, pelo que a gente vive, eu já penso assim, não posso mais sacar 5, 7 mil reais. Por quê? Que o ladrão vai roubar. Você foi fazer uma caminhada com o celular, seu celular iPhone 13 Pro Max Turbo. Conhece esse? Não, esse ainda não existe, está sendo projetado lá. Mas você está com o último celular da moda, você botou o fone de ouvido, aquele fone de ouvido sem fio, mas quando o pessoal vê o fone de ouvido, já sabe que é um iPhone. E aí você foi fazer sua caminhada 11 horas da noite. O que é que vem na sua cabeça? Está querendo ser roubado. Não é isso? Então, quer dizer, as ideias preconcebidas nossas, elas já nos levam ao erro. Quer dizer, agora eu não posso nem mais sacar dinheiro e nem mais andar com meu iPhone às 11 horas da noite. Por quê? Porque esse horário, isso tudo é do ladrão. Não é isso? Eu vi essa ilustração numa mensagem, achei muito interessante. Das coisas pré-concebidas. Então, se você sabe alguma coisa, eu quero pedir para você deixar de lado e para você seguir comigo olhando o quê? A Bíblia, tá bom? Vamos junto olhar para a Bíblia? Vamos junto olhar para a Bíblia. Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia essa carta usando uma linguagem, uma comunicação que era muito comum na época. Ele diz quem ele é, ele diz que ele é apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele diz para quem ele está escrevendo. Ele diz tudo isso nesse começo. E o que isso é interessante, meu irmão? Eu queria que você gravasse isso. O Paulo, ele vai proclamar o evangelho, ele vai conversar com o pessoal de que cidade mesmo, Luan? Luan, Éfeso, né, Luan? Éfeso. E ela nem prestou atenção, continua anotando ali. Éfeso. Então, Luan, para o pessoal de Éfeso,
E quando o pessoal recebe tudo isso, eles entendem o que o Paulo está falando. Prestou atenção? O Paulo escreve de uma tal maneira e ele se revela, se apresenta de uma tal maneira que aquelas pessoas sabem, entendem o que ele está falando. E o que ele vai falar e o que ele vai tratar é compreensível à linguagem daquelas pessoas. O Paulo não vai escrever em charada, ele não vai usar uma linguagem rebuscada, ele não vai usar figuras que as pessoas não entendem. Aliás, eu usei aqui uma expressão aqui que pode ser que alguém tenha entendido, né? Linguagem rebuscada. Todo mundo sabe o que significa? Posso fazer uma pergunta aí? Linguagem rebuscada é uma coisa assim cheia de formalidade, diferente do dia a dia. Coloque os flácidos para acalentar bovino. Sabe o que é isso? Conversa mole para boi dormir. É a mesma coisa. Coloque os flácidos para acalentar bovino e conversa mole para boi dormir. É a mesma coisa. Genoflexos diante do Senhor. Sabe o que é isso? De joelhos diante de Deus. Entendeu o que é a linguagem rebuscada? Então, se eu usar um termo rebuscado, você levanta a mão assim. Tá bom? Aliás, levanta a mão assim fechada. Eu vou entender que... Combinado? Eu vou entender que alguma coisa você não entendeu e eu volto atrás. Então, Paulo não manda essa linguagem toda difícil das pessoas entender. Ele escreve de tal maneira que os ouvintes dele vão entender. E se aquele pessoal de Éfeso vai entender, qual a dificuldade de nós hoje entendermos? Qual a dificuldade? O duro é que o tempo, ele mata a gente, viu, Gerson? Ele complica, porque eu tinha preparado aqui, irmãos, a gente ia até o versículo 14, né? Mas se eu começar agora, não vai ter jeito. Ou eu tiro para o ímpar para continuar domingo que vem, ou o Gerson continua daqui. Ó, já fui 1 e 2, né, Gerson? Então depois a gente combina a conversa aí, Gerson, como é que a gente vai fazer? Mas acho que eu introduzi demais, falei demais, né? Mas você entendeu agora, pelo menos isso? Nós conseguimos chegar até o final do verso 2. E no final desse verso 2, o que eu quero dizer para você? O que o Paulo escreve é possível de ser entendido. É possível de ser compreendido. E compreendido, colocar em prática. Eu, Gerson e Felipe combinamos que a gente não ia usar texto lá da frente. Então, eu não vou nem citar nenhum texto lá da frente. Mas é tentador isso, viu, Gerson? Mas compreensão é possível. Eu vou encerrar, então, com a seguinte ideia, irmãos. Na carta aos Efésios, existem muitos textos que, usando uma linguagem mais técnica, mais teológica, seriam textos fundamentais para doutrinas. Doutrina. O que é doutrina? Ninguém levantou a mão, mas eu vou explicar mesmo assim, tá bom? O que é doutrina? Doutrina é a maneira como nós interpretamos um texto. É a maneira que vai nos dar a orientação, que vai moldar o nosso pensamento, que vai nos ajudar na interpretação de outros textos e, consequentemente, na prática das nossas vidas hoje. Você já ouviu dizer que a nossa igreja não tem doutrina? Já ouviu? Sabe o que esses grupos estão dizendo quando diz que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, não tem doutrina? Eles estão falando de doutrinas de usos e costumes. Não tenho nenhum problema com essas doutrinas. Se essas doutrinas acalentam o coração desses irmãos, desses grupos, não tem problema. Por exemplo, uma doutrina de usos e costumes. Cabelo curto. Cadê a mulherada de cabelo curto da igreja?
Você também não levantou a mão, mas você está nessa também, viu, Vilma? Minha sogra também. Um parênteses aqui. Vocês viram que o Papa falou da sogra? Viu, né? Fecha parênteses. Não vou falar mais nada. Vai ver o que o Papa falou da sogra. Usos e costumes. Essas doutrinas de usos e costumes, presta atenção, meu irmão, no que eu vou falar. Você que está aí também em casa e você que vai me assistir numa outra data. Elas não levam para o céu, mas elas também não tiram o céu. Tá? Fique tranquilo. Se a sua igreja exige que você tenha cabelo comprido para as mulheres, exige que você use saia, vestido, não tem problema. É uma doutrina de costumes, de usos. Não se referem à salvação, não se referem à justificação. É algo relacionado com comportamento. O pastor tem que usar terno? Não tem problema. Não tem problema, tá bom? Mas nós temos doutrinas, sim, muito sérias. E nós precisamos, e agora eu vou voltar de novo lá no Luan, de esforço, Luan. O Luan quer jogar profissionalmente. O sonho dele é ir para um determinado time aí, né, que é do time do coração. Às vezes não dá certo, né? No profissional tem esse problema, às vezes dá. Mas exige esforço. O Luan pode ter essa forma tranquila e relaxada que o pastor Gerson tem? Hã? Não, ele tem que estar inteirão, fisicamente. Eu, quando faço um exercício, quando eu subo os 2 lances de degrau lá da escada onde eu moro, no meu prédio lá, já parece que o coração vai parar. O Luan tem que estar em dia com isso. Não adianta, Luan. Você não vai poder comer o que você quer, deixar de fazer atividade física, O Luan vai ter que se esforçar. E não é fácil também, é, Luan? Não é fácil. Assim como não é fácil manter esse corpinho meu, não, aqui. Exige pudim de leite condensado, muito torta de limão, muito bolo de prestígio aí. Não é fácil, não. Graças a Deus que os irmãos colaboram com isso. Muito obrigado aí, porque não é fácil, não. Também exige esforço. Tudo na vida exige esforço. Então, se nós queremos de fato estudar a Bíblia, nós vamos ter que nos esforçar, viu, Luan? O anjo não vai vir na sua orelha, cara. Assim como não vê na minha, não vê na do Gerson, para ditar e para a gente levantar sabendo tudo. Não. A gente vai ter que ler a Bíblia. E sabe o que implica em ler a Bíblia? Você vai ter que achar um tempo no seu dia para ler a Bíblia. Você vai ter que achar um tempo. Você vai ter que achar. Eu estou falando do Luan aqui, que ele é esportista, mas o Luan ainda está nessa? Ainda quer ser jogador de futebol, Luan? Não? Usando ele de exemplo aqui, ele não fala nada. Podia ter me economizado tudo isso, aí eu parar de falar seu nome lá no começo, viu, Luan? O Rian. Bem lembrado. Olha lá, o Rian tentou se esconder com aquele corpinho de 1,80 m dele, está tentando, mas não dá. Então o Rian vai ter que se esforçar. O Mateus, meu filho quer tocar guitarra, quer tocar bem. De repente a gente escuta ele lá, 9 horas da noite. Fazendo escala. Você já tentou tocar numa corda de aço? Já tentou fazer isso? Pega o violão, depois o Mateus aí, a guitarra. Tenta apertar aquelas notas lá para sair o som no tom certinho. Eu comecei uma vez, deu calo aqui no... Calo. Desisti. Isso exige esforço. Ler a Bíblia também vai ter que ter esforço. Você vai ter que achar um tempo no seu dia para você estudar a Bíblia. Presta atenção, você vai conseguir tempo para tudo na sua vida. Tudo que você quiser fazer, você vai arranjar um tempo. Tudo que você quiser fazer, você vai arranjar um tempo.
A grande pergunta é, eu quero estudar a Bíblia? Você quer estudar a Bíblia? Vou dizer para você, eu, pastor Gerson, seminarista Felipe, e outras pessoas que nós convidarmos para vir ministrar aqui, faremos a nossa parte. Tá bom? Nós vamos fazer a nossa parte. E vamos fazer a nossa parte de uma maneira muito cuidadosa. Não que a gente não fazia antes, né? Mas eu tenho falado isso para vocês, não tenho falado? O que eu falei no começo de abril, você lembra? Que no mês de abril nós faríamos exortações, daríamos textos, e a partir de maio, que é hoje, 1º de maio, hoje, nós começaríamos a fazer o quê? Ligar para você. Se eu abrir o Facebook e ver uma pataquada sua aqui, eu vou ligar para você. Meu irmão, o que é isso? Explica esse negócio que você publicou aí para mim, por favor. Você é membro da igreja, você tem a responsabilidade de dar o seu testemunho. Explique isso. Então a gente vai começar a fazer isso. Então pode ser que você aí de casa, receba uma ligação do pastor. E tudo isso é o quê? Amor. Compromisso com Deus, tá bom? Combinado? Esforço. Eu espero de você, meu irmão e minha irmã, o seu esforço. Esforço para estar aqui conosco todos juntos, esforço para estudar a Bíblia e esforço para colocar a Bíblia em prática. 10 horas e eu vou encerrar por aqui então. Tá? Terminando, repetindo o 1º e o 2º versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz da parte de nosso Deus. Quando a igreja em Éfeso recebeu isso, leu esse começo, ela entendeu o que o Paulo tinha a dizer. E continuou lendo, e ela entendeu muito claramente o que o Paulo estava querendo passar para ela. Se eu e você não estamos entendendo, é porque nós precisamos nos esforçar. Amém? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a nos dispormos a entender a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, de tal maneira que a nossa mente, o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam transformados pela tua palavra. Que o nosso agir, a maneira como nós nos comportamos, reflita tudo que o Senhor nos ensinou. Cuida desta tua igreja, deste teu povo. Ajuda-nos a entendermos as tuas exortações, os teus ensinamentos. Ajuda-nos a suportarmos uns aos outros nesta caminhada, sendo de fato suporte nas dificuldades, nas lutas. Ajuda-nos, ó Deus, para que consigamos viver em comunidade, como igreja tua, onde o Senhor é a cabeça, onde o Senhor é a mente, onde o Senhor é o comando, e nós, igreja, somos os teus braços, pernas, joelhos, voz, ouvidos, olhos, para que possamos servir a ti em absolutamente todas as coisas. Repreende o Senhor toda e quaisquer ações do inimigo contra cada um desses irmãos e irmãs, contra a vida dessa igreja. E ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos por Cristo Jesus. Continua conosco agora na escola dominical. Continue a abrir e a revelar a nós os teus ensinamentos, para que tenhamos a coragem, a vontade e a ousadia de colocarmos tudo isso em prática. Nós oramos, ó Deus, por Cristo Jesus. Amém.